Quando alguém, irmão, diz que é cheio de dom, mas não tem o fruto, esse crente, ele é um crente encarnado. Então, o que é que acontece? O cara é cheio de dom. Língua, profecia, e revelação, e mais não sei o que, mais não sei o que. Mas ainda é invejoso, né? Versículo 3 aqui. Invejoso e contencioso. Cheio de dom, mas o caba compra e não paga os outros. Compra e não paga os lados, não paga os lados. O irmão Ronaldo Oliveira faz uma pergunta aqui que eu acredito que a Bíblia, ela não vai fazer essa separação, viu, irmão Ronaldo? Eu acho que isso é algo muito pessoal. Eu, particularmente, eu vou responder, eu vou dar aqui minha opinião. O irmão Cicim talvez tenha diferente, eu não sei, pode ser igual. Ele pergunta aqui, irmão Cicim, a respeito dos dons e do fruto. Dom e fruto. Qual o mais importante? Bom, na minha opinião, se fosse para escolher, você quer ter dom ou você quer ter só... Ou escolher entre o dom e o fruto, ou dons e fruto, né? Eu escolheria frutos. O fruto, aliás, eu, particularmente. Por quê? Porque o dom, ele vai mais para benefício da igreja, e isso não, eu não estou querendo dizer, na minha fala aqui, querendo ser egoísta, mas o dom, ele é mais para edificação da igreja. Mas, por exemplo, por que eu acredito que o fruto ele acaba sendo mais... Eu escolheria, se fosse para escolher entre dons e fruto, eu escolheria fruto, porque tem irmãos que são crentes, verdadeiros homens de Deus, mulheres de Deus, que são de igrejas que acreditam que os dons não são mais para os dias atuais. E eles não deixam de ser edificados por isso. É só um raciocínio teológico, é só uma compreensão teológica que eles têm diferente da nossa. Mas são homens de Deus, são mulheres de Deus. A edificação, ela vem também através da palavra. Muito mais, diga-se de passagem, ela vem através da oração, ela vem através do ensino bíblico, ela vem através de uma vida consagrada a Deus. Então, os dons, eles é um complemento para que a obra de Deus também ela venha avançar. Porém, o fruto, ele diz muito mais a respeito do seu testemunho pessoal, da sua vida para com Deus. Por exemplo, tem pessoas que têm dom ou dons, mas não tem um fruto. Pode isso, irmão Jefferson? Pode, não só pode, como tem muitas pessoas assim. Então, eu respondo a sua pergunta dessa maneira, irmão Ronaldo. Eu prefiro... Em questão de ser... Eu não sei se existe o mais importante, porque os dois são importantes. Tanto o fruto como os dons são importantes. Mas se fosse para dizer assim, escolhe. Tu prefere ser cheio do poder de Deus, batizado no Espírito Santo e tal, e ter o dom de profecia, de revelação, de línguas, de interpretação de línguas, ou tu prefere ter o fruto e ter todos os atributos do fruto do Espírito Santo na tua vida? Eu preferiria o fruto. Mas isso aqui sou eu. Eu vou passar a bola aqui para o irmão Cicinho, para que ele possa responder aqui. Meus irmãos, pergunta muito interessante. É uma pergunta que parece muito óbvia, né? Mas é muito interessante. Vou dizer por quê. Perguntar qual é o mais importante. Outro dia eu li um autor e ele fez a seguinte colocação. Perguntar entre dons do Espírito e o fruto do Espírito, qual é o mais importante, é como se você estivesse perguntando qual das duas asas do avião é mais importante. É difícil de responder. Qual das duas asas do avião é mais importante? As duas asas elas vão ter a mesma importância. Um avião ele não vai conseguir voar com asa só. Porém, pegando aqui o gancho da resposta do irmão Jefferson, eu diria que é possível que alguém tenha o fruto sem os dons, ou que tenha os dons, mas seja mais recatado, reservado, mas uma pessoa, um crente cheio do fruto do Espírito Santo.
eu acredito que seja possível. Porém, você ter os dons e não ter o fruto, isso para mim, meu irmão, é teatro. Eu sou cheio de dom, mas não tenho o fruto do Espírito. Isso não bate, essa matemática não fecha. Essa matemática não fecha. E eu ainda vou mais além. Quando alguém, irmão, diz que é cheio de dom, mas não tem o fruto, esse crente, ele é um crente carnal. Vamos ler a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios 3. Abra aí a sua Bíblia, do 1 ao 3. Eu gosto de ler a Bíblia porque quando a gente se escuda na Bíblia, né? Se quiser bater na gente, tem que bater na Bíblia primeiro, né? Olha só, 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Olha o versículo 3. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, não estáis sendo carnais e agis conforme os mundanos? Então, o que é que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo está falando à igreja de Corinto, escrevendo no caso, né? E a igreja de Corinto é uma igreja que, quando você lê lá no capítulo 1 da carta, o próprio apóstolo Paulo disse que na igreja de Corinto não faltava dom algum. A igreja de Corinto, ela possuía todos os dons. Mas quando você lê o capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer que os irmãos são carnais, são mundanos. Mas como assim, irmão? Uma igreja cheia de dons e ainda serem mundanos? Como é que a gente entende isso? Por quê? Porque era uma igreja cheia de dons, mas nada de fruto. O que é o fruto? Para deixar bem claro aqui na nossa memória. Vamos lá para Gálatas 5 e 22, né? Gálatas capítulo 5, verso 22. Abra aí a sua Bíblia em casa aí. Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito, né? Lembrando que não são os frutos no plural, viu? É no singular, é um fruto só. Ah, irmão, mas eu contei 9, né? Não são 9 frutos. É um fruto só com 9 características, né? É como se fosse uma laranja. E aí você vai ver o contraste, né? As obras da carne, as no plural, as obras da carne, e o fruto no singular, o fruto do Espírito. E aí a Bíblia vai trazer para a gente aí que fruto é esse, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, qual era o problema da igreja de Corinto, irmão? Se a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dom, e o apóstolo Paulo escreve dizendo que essa igreja era uma igreja mundana, carnal. O versículo 3 explica, ó. Ainda sois carnais, uma afirmação, viu? Ainda sois carnais, Paulo afirma. Paulo não está perguntando, ele está afirmando. E o apóstolo Paulo, ele tinha autoridade para afirmar isso. Ainda sois carnais, ponto. Aí ele vai explicar por quê. O versículo 3 é, ó, 1 Coríntios 3 e 3. Pois havendo entre vós inveja e contendas, não estáis sendo carnais e agis conforme os mundanos? Então, o que é que acontece? O cabo é cheio de dom. Língua, profecia, e revelação, e mais não sei o que, mais não sei o que. Mas ainda é invejoso, né? Versículo 3 aqui. Invejoso e contencioso. Cheio de dom, mas o caba compra e não paga os outros. Cheio de revelação, a irmã do manto, a irmã do fogo, mas
se perguntar ao marido dela, meu irmão, a vida dentro de casa é um inferno. E quem está provocando é ela, esse inferno. O irmão cheio de dom, de não sei o que, mas se perguntar o vizinho dele, ele não presta. E aí, irmão? Só porque alguém tem dons, e aliás eu nem acredito nesses dons. Eu já sou muito sincero aqui, irmão, que sinceramente eu nem acredito nesses dons. Porque como é que alguém, né, tem a manifestação do Espírito Santo na vida dele, e esse Espírito Santo que foi capaz de operar esses dons, será que esse Espírito Santo não é capaz de operar o fruto na vida dele? É o avião de uma asa só. Não existe avião de uma asa só. Não existe. Então, por isso que eu digo, irmão, que dons, os dons sem fruto, isso é carnalidade. Não se conhece um crente espiritual porque ele manifesta dom. Porque isso pode ser imitado, irmão. Isso pode ser fingido. Isso pode ser inventado. Eu não estou descredibilizando aqui os dons, pelo contrário, você vê que desde o começo nós estamos defendendo, os dons não cessaram, os dons são pertinentes, os dons são para a igreja, enquanto a igreja estiver aqui. Agora, isso não quer dizer, irmão, que não exista falsidade por aí. Né? Existe muito. O que é que atesta, irmão, um crente espiritual? Quando ele não é invejoso, quando ele não é contencioso, quando ele não anda que nem o mundo anda. Porque o que é que faz o crente ser diferente do mundo, irmão? O fruto do Espírito Santo. Por quê? Porque o fruto do Espírito Santo, ele vai denunciar o caráter do cristão. Você pode ser um ótimo pregador e não ter caráter nenhum. O cara prega que é uma maravilha. Mas se tu perguntar ao fulano, rapaz, pregador fulano e tal, aquele ali, macho, ele me comprou e não pagou. Fulano de tal. Então, irmão, o dom, isso aqui você pode representar. Manifestação de dom, qualquer um pode representar. Agora, o fruto do Espírito Santo você tem que ter. Você tem que ter. O que é o fruto do Espírito Santo? Mais uma vez, primeiro, amor. É amor. Se você não tem amor, você não vai ter o resto das coisas. Até porque é um fruto só. Ou você tem ou não tem. Você não pode dizer, eu tenho, irmão, eu tenho fidelidade, mas eu não tenho amor. Você está se contradizendo. Não, irmão, eu tenho paz, mas eu não sou longânimo. Aí, como é que tu tem paz se tu não é longânimo? Se tu não sabe lidar com as pessoas? Então, ou você tem ou você não tem. Então, o que é mais importante? Os dons ou o fruto? Irmão, na verdade, isso aqui é para ser trabalhado em conjunto. O ideal é que quem desenvolve os dons também desenvolva o fruto. Porém, se tivesse como, porque na minha opinião não é possível escolher entre um e outro. Porém, se tivesse como escolher entre um e outro, seria o fruto. Porque, embora o irmão, ele seja aquele irmão lá do banco de trás, né? Aquela senhorinha que muitas vezes quando a gente prega por aí, às vezes termina o culto, aquela senhorinha vem, Pai do Senhor, irmão Cicim, eu estou orando por você. Irmão, isso edifica a gente de uma forma tão tremenda, né? Que muitas vezes essa irmã, ninguém vê ela manifestando dom nenhum. Né? Mas é uma criatura cheia do poder de Deus, de bom testemunho, que se você perguntar, é a irmã tal, é crente, é mulher de Deus, né? Então, meus queridos irmãos, a questão é dons ou frutos? Tem que ser os dois, porque o mesmo Espírito que concede os dons é o mesmo Espírito que opera o fruto, né? E a prova de que alguém é espiritual não é através da manifestação de dons, é através do fruto do Espírito. Isso aqui é muito importante porque aqui a gente lembra de uma tática que o próprio Senhor Jesus, o Mestre, ele ensinou para você desmascarar o falso profeta.
Jesus não disse assim, vocês vão conhecer pelos dons que eles tiverem, pelas manifestações, não. Mateus capítulo 7, né? Jesus vai dizer, pelo seu fruto o conhecereis. É pelo fruto, irmão. Não adianta você pregar, não adianta você, irmãzinha na igreja, pinotar, saltar, pular, espernear e ninguém olhar para você e não ver nada de fruto. Se você plantar um cajueiro no seu quintal e ele não der caju, não importa quão grande esse cajueiro seja, quão bonito ele seja, quão verde ele seja, se não der fruto, meu irmão, você não vai estar com ele lá. Então, dons e frutos precisam trabalharem junto. É assim, esse é o ideal.